7 coisas sobre investimentos que eu gostaria de ter aprendido antes. A primeira delas é que não existe investimento que resolva uma vida financeira desorganizada. Eu sei que parece até ser chocante dizer isso, mas assim, tem muita gente que mesmo que tenha muito dinheiro ou pouco dinheiro, é completamente desorganizado financeiramente. Isso prejudica completamente todos os seus investimentos. Porque quando você é desorganizado financeiramente, muitas vezes você vai ter que pagar juros de cartão de crédito, muitas vezes tem que sacar investimentos bons para poder cobrir um rombo no presente, e toda desorganização ela vai custar um preço para os seus investimentos de toda forma. Segundo ponto, raramente o melhor investimento é o que rende mais. Parece contraditório isso que eu estou falando, mas o que acontece? Muita gente que investe não entende que a maioria dos investimentos que mudam muito a vida das pessoas não são aqueles que rendem constantemente igual. Normalmente não acontece isso. Por exemplo, quem investiu em Bitcoin, que foi um dos investimentos que mais rendeu na carteira da maioria dos clientes que eu acompanho, ele não teve um ganho gigantesco em muitos momentos. São, assim, momentos pontuais onde o Bitcoin subiu muito e fez a diferença na carteira do cliente. Então, para uma pessoa que muitas vezes comprou Bitcoin na alta e vendeu na baixa, aquilo não foi investimento, ela só perdeu dinheiro. Então, assim, nunca, e na maioria das vezes não vai ter, não vou dizer nunca, mas assim, na maioria das vezes não vai ter investimento que vai ter rentabilidade, retorno, liquidez, tudo junto e tudo bonito. Então, assim, não entende isso como algo negativo, mas assim, não vai ser fácil você encontrar todos esses pontos organizados em um investimento só. Então, não necessariamente o melhor investimento ele vai te trazer retorno com previsibilidade e com liquidez. Terceiro, o mercado ele recompensa muito mais constância do que inteligência. Ou seja, a pessoa que ela é consistente nos investimentos e nos aportes, ela costuma ganhar muito mais do que a pessoa que se acha inteligente e que quer acertar sempre lá o que a gente fala que é o cu da mosca. Ou seja, a pessoa que quer acertar exatamente onde comprar e onde vender um ativo. Na maioria das vezes isso não funciona. Tanto é que o que eu recomendo aos meus investidores aqui da Rise, inclusive, quem quer fazer DCA em Bitcoin, por exemplo, é comprar todos os meses um pouquinho e fazer isso consistentemente, sem muito segredo. Tanto é que quando eu falo com as pessoas e explico qual que seria a forma correta de você investir, ela parece ser chata e monótona, porque ela depende que você entenda que investimento não necessariamente precisa ser algo difícil. Você pode ter um excelente retorno simplesmente investindo todos os meses consistentemente. Só que a maioria das pessoas não entendem e nem querem entender esse fator. Quarto ponto, o aporte vale muito mais do que a rentabilidade. Quando eu falo isso para os clientes, muitas vezes assim, a pessoa explode a cabeça dela porque ela não entende que o fator mais importante para os investimentos dela crescer é ela mesma aportando todos os meses. É legal ter investimentos que dão um retorno interessante. Pô, nossa, tá ganhando 7% acima da inflação, tá ganhando 8% acima da inflação. Isso é muito legal. Só que mais legal do que isso é todos os meses você conseguir colocar mais dinheiro e esse dinheiro ir crescendo constantemente. Quinto ponto, liquidez também é muito importante. Eu conheço diversos investidores que já ganharam muita grana com ativos que não têm liquidez, como por exemplo Venture Capital, Private Equity, mas assim, muitas vezes, se você não tem liquidez, você precisa tomar atitudes ruins, como, por exemplo, pegar um empréstimo no banco, enfim, pagar caro por dinheiro, porque no final do dia, se você não tem liquidez, você não consegue, muitas vezes, resolver coisas do dia a dia, que muitas vezes uma emergência pode acontecer, você precisa ter grana, e liquidez é um fator extremamente importante para o investidor. Sexto ponto, não existe patrimônio sem paciência. Ou seja, se você não entender que você precisa ser uma pessoa paciente, você não vai conseguir construir patrimônio nenhum. Porque quem não tem muita paciência começa já a planejar, inclusive, gastar esse dinheiro com alguma outra coisa. Já conheci várias pessoas que estavam chegando perto dos 100 mil reais, aí ela não tá com muita paciência e fala, não, vou dar entrada num apartamento e dane-se, depois eu vejo como eu investir novamente. E aí a pessoa torra, sei lá, 80, 70 ou até 100% de tudo que a pessoa investiu simplesmente para pagar muitas vezes uma conta que não faria muito sentido dependendo da situação, sabe? Às vezes ela poderia financiar um imóvel novo, pagar aquilo ali, o rendimento dela dos 100 mil ajudaria a pagar muitas vezes a parcela do financiamento. Então assim, se você estiver construindo patrimônio sem muita paciência, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Sétimo ponto, o patrimônio que você está construindo, ele vai te dar muita paz. Eu sei que muitas vezes a gente pensa que quando você está construindo o patrimônio, está ganhando dinheiro, você está pensando nisso só por conta de pensar em você mesmo. Mas não, você está pensando na sua família, você está pensando nas pessoas ao seu redor e todo o seu patrimônio ele vai ser extremamente relevante para o momento em que você precisar utilizar dele.
Quando eu falo precisar utilizar dele, chegou um momento e você vai precisar sacar algum recurso ou muitas vezes começar já a usufruir dos rendimentos. Isso vai ajudar muito a sua vida. Eu já conheço várias pessoas que hoje já usufruem do patrimônio que construíram e elas ficam muito felizes ao verem que o rendimento delas salva o dia a dia delas. Ou seja, muitas vezes tem pessoas aqui que têm um rendimento que ganha 7, 8, 10 mil reais por mês e elas agradecem muito por terem feito essa consistência de aportes, enfim. Muitas vezes ela pegou uma herança que ganhou e deixou alocado, investido e dobrou o capital em 5, 6 anos, sabe? Então isso ajuda muito a você conseguir em algum momento ter tranquilidade, isso traz uma paz absurda. Então assim, esse sétimo ponto ele é importante, porque às vezes a gente não fica pensando muito lá na frente, quando a gente é novo, a gente não pensa no quão feliz a gente vai estar por estar fazendo o que estamos fazendo. Então, assim, só para retomar aqui para você que isso vai mudar a sua vida no médio prazo e longo prazo também. Então, assim, fique muito feliz pelo que você está fazendo hoje, porque o seu eu do futuro vai te agradecer muito. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal e, claro, deixa um comentário aqui dando mais um conselho, que será o seu 8º conselho.